Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. O que diz a palavra do Senhor nesse texto? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos, queridos. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor traga sobre nós a tua direção. A iluminação do teu Espírito Santo seja sobre a nossa vida. Nessa noite tão especial, Senhor, em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor e receber, ó Deus, a tua palavra. Venha, ó Espírito Santo, e abra-nos o entendimento, traga-nos iluminação. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Dia dos Pais, hoje é uma ótima data para pensarmos um pouco sobre este momento em que a sociedade, de maneira geral, não valoriza tanto. Comercialmente, existem duas datas importantes, e não é o Dia dos Pais. As duas datas em que comercialmente mais movimenta as cidades, de maneira geral, uma é o Natal, por nós sermos um país de tradição cristã, principalmente cristã católica, e a outra data qual é? Dia das Mães. Dia das Mães e Natal são as duas datas que o comércio mais tem assim aquela expectativa, porque são as datas que mais vendem. Mas e o Dia dos Pais? Queridos, nós precisamos entender que assim como a mãe exerce uma função super importante no lar, a figura do pai é tão importante quanto a figura materna. Apesar de nós sermos criados e sermos ensinados culturalmente, falando que a mãe é que é a figura mais importante do lar, e com isso muitas vezes nós perdemos o foco de que o pai exerce uma função super importante. O pai é a referência, o homem precisa ser a referência do seu lar, o homem precisa ser a referência de segurança, assim como a mãe o é, mas o pai também precisa assim o ser. A referência de força, a referência de provedor, a referência de dignidade, a referência de provedor, a referência de homem, de Deus, de sacerdote. Assim como os filhos precisam encontrar em suas mães uma mulher de oração, os filhos precisam encontrar nos pais um pai de oração, um homem de oração.
Assim como os filhos precisam ver na mãe uma mulher dedicada na obra do Senhor, uma mulher dedicada em conhecer a Deus, os filhos precisam encontrar nos pais um homem dedicado em conhecer a Deus, em servir ao Senhor. Estou falando para você, meu querido que está aqui, para você, minha irmã que está aqui, primeiro porque você entende o que eu estou falando e você entende a grande necessidade e importância de tanto pais quanto mães se tornarem homens e mulheres de Deus, para que sua família seja dirigida nos caminhos do Senhor. E por isso, e com esta pequena introdução, eu digo a você que José é tão importante quanto Maria. E que na época José tinha uma importância talvez maior, socialmente falando, talvez culturalmente falando, talvez maior do que a própria importância de Maria. Porque se olha então para Maria e atrás de Maria se esconde José? Por que é que nós não conseguimos entender essa figura tão importante que é José dentro da cultura bíblica, dentro do nascimento de Jesus? Porque, queridos, nós, culturalmente falando, herdamos uma ideia matriarcal de cultura, onde a mulher exerce uma função muito importante na família e o pai acaba sendo apenas aquele que traz a comida para casa, aquele que paga as contas. Não, pelo contrário, o pai na formação dos seus filhos é tão importante quanto as mães. Mas aí você me pergunta, mas eu não sou nem mãe, eu não sou nem pai. O que essa palavra tem a ver comigo hoje? Aqui, queridos, nós encontramos alguém que é referência para homens e mulheres. Aqui nós encontramos alguém que é referência para cristãos. Aqui nós encontramos alguém que é um modelo que nós devemos seguir, uma referência que nós devemos ter na nossa vida cristã. Aqui nós encontramos um homem capaz de ouvir a voz de Deus, capaz de submeter à vontade de Deus e disposto em fazer aquilo que Deus lhe pede. Aqui, queridos, nós encontramos alguém que serve para mim e para você de referência. José era um homem capaz de ouvir a voz de Deus. Por que eu digo isso a você? Olha a situação. Ele estava comprometido com Maria. E é interessante, queridos, que nós estamos falando aqui de um casal bem jovenzinho. Maria talvez tivesse entre 12 e 14 anos. José não teria mais que 18 anos. Se fosse o primeiro casamento dele, seria mais ou menos com 18 anos de idade. Nós estamos falando de duas pessoas muito jovens e que têm sobre si uma grande responsabilidade. Só que o que acontece? Dentro da cultura judaica, um casamento não se faz de uma hora para outra. Havia um compromisso, havia uma ideia de dote que era já disponibilizada naquela época, já utilizado naquela época. Então, durante aquele ano que precedia o casamento, eles já estavam comprometidos e só se desfaria esse noivado em caso de adultério, ou se um dos dois falecesse. Mas naquele ano em que eles estavam celebrando o noivado deles, nada poderia separá-los. Só que agora José tem essa notícia de que Maria está grávida. A palavra de Deus nos apresenta um homem que é capaz de enfrentar a sociedade daquela época, e ao invés dele chegar diante do juiz e expor Maria, o que comprometeria ela de uma maneira terrível, porque se ela fosse tida como uma mulher adúltera, ela seria exposta à vergonha, e talvez ela seria apedrejada e morta. Nós estamos falando de uma situação muito complexa. E então José, sendo um homem justo, um homem que tem retidão no coração, ele decide silenciosamente deixar Maria sem expô-la, como ele poderia fazer, como era costume fazer.
para que ele então saísse como o homem que teve a sua dignidade ferida e que estava livre para contrair núpcias com outra mulher. E Maria então seria exposta a toda a vergonha e todo o julgo que a sua cultura na época iria lhe impor. Mas José decide manter-se em silêncio e então ir embora e seguir a sua vida longe daquela moça, sua noiva, que se encontrava grávida. Queridos, nesse momento em que José toma essa decisão, o Senhor o visita em sonho para dizer que a decisão que ele estava para tomar, apesar de ser muito digna, apesar de ser fruto de um homem que tinha uma retidão no seu coração, apesar disso, ele não deveria fazê-lo. Porque o que estava acontecendo com Maria era algo sobrenatural. E que Maria não estava apenas grávida, mas ela estava esperando o Filho de Deus. Ela estava sendo um canal de Deus, um instrumento de Deus, para dar à luz, não a um filho simplesmente, dar à luz a não simplesmente a mais uma criança, mas ela daria à luz ao Yeshua HaMashiach. Ela daria à luz ao Messias, ao Salvador. E então, quando José, ele tem essa visitação do anjo de Deus, e ele recebe essa palavra de Deus, ele decide então se submeter a esse processo, que talvez para mim, para você, fosse um processo constrangedor, mas ele entende que vale a pena se submeter, porque é Deus que está fazendo, é Deus que está falando, e é Deus que está dirigindo a história de José e de Maria. Nós temos aqui, queridos, diante de nós, um homem sensível à voz de Deus e um homem capaz de submeter aos planos de Deus. José, então, entende, se submete, e talvez fica para nós uma pergunta que vale a pena nós meditarmos aqui um pouco sobre ela. Por que Deus escolheu José? Por que Deus escolheu José? Porque José era íntegro, era um homem reto, era um homem justo? Sim, mas também porque ele era da linhagem davídica. Jesus é filho de Davi porque Deus escolheu José. José era da linhagem de Davi. E a linhagem davídica permanece, a linhagem davídica tem continuidade por causa deste homem. Queridos, quando eu digo a vocês que nós precisamos ter um olhar especial para José, eu estou dizendo para você que Maria não poderia fazer por Jesus aquilo que só José poderia ter feito por ele. Quem vai pegar Jesus, menino pequeno, pelas mãos? Quem vai caminhar com Jesus quando ele começa a dar os seus primeiros passos? Quem vai ensinar a profissão para Jesus da carpintaria? Não é Maria, porque quem ensinava a profissão para os filhos eram os pais. Os homens ensinavam para os seus filhos a sua profissão. Quem iria ensinar a lei de Deus, os princípios de Deus para os filhos, não seria a mulher, ainda que o fizesse, mas a responsabilidade pesava sobre o pai. Era o pai que iria de dia, de noite, sentado, trabalhando em casa, caminhando pelas ruas. Era o pai que iria estar falando, meditando, pregando, ensinando o seu filho e o conduzindo ao Senhor. Nós estamos falando de um homem que tem uma missão extremamente maravilhosa, mas uma missão de grande responsabilidade, porque quem vai conduzir Jesus até a sinagoga, quem vai conduzir Jesus até o templo, perdão, não a sinagoga, mas até o templo, é José, não é Maria. José é que tem autoridade para apresentar o seu filho diante de Deus no templo. Não Maria. Quem pega Jesus pelas mãos e o conduz é José. Ele tem uma responsabilidade muito grande. E por isso eu digo a você, José não pode ser esquecido na história cristã. E o Dia dos Pais é tão importante quanto o Dia das Mães.
É lamentável, queridos, nós fazermos parte de uma cultura e celebrarmos uma cultura que não valoriza o homem. E o pior do que isso, é nós alimentarmos uma cultura onde o homem não assume o seu papel espiritual, seu papel como provedor do seu lar, seu papel como responsável pela sua família. Nós, como cristãos, precisamos resgatar a importância da figura de homens que cumprem o seu papel diante de Deus, diante da sociedade e diante da sua família. Não digo que isso seja fácil, mas digo que isso seja necessário. Nós precisamos, queridos, orar a Deus e pedir ao Senhor que levante homens, que tome seus filhos pelas mãos e o conduza ao Senhor. Nós precisamos de homens que sejam capazes de assumir o seu papel, sua responsabilidade, de se tornarem referência para o seu lar, para a sua família. É um fato. Na igreja sempre encontramos e talvez sempre encontraremos mais mulheres do que homens. Mas a igreja também é lugar dos homens. Talvez nós homens precisamos entender que há um lugar especial para ser ocupado pelos homens. Porque os homens devem orar tanto quanto as mulheres oram. Os homens devem servir tanto quanto as mulheres servem. Os homens devem ser referência tanto quanto as mulheres o são. Puxando a orelha dos homens, de maneira nenhuma eu também o sou. Mas hoje é um momento especial para repensarmos sobre José e aquilo que ele representa para todos nós. José é o homem que ouve a voz de Deus. José é o homem que obedece à voz de Deus. José é o homem que Deus usou para cuidar do seu filho. Eu e você somos os homens que Deus usa para cuidar de pedras preciosas, que são as vidas da nossa esposa, dos nossos filhos. O grande desafio, queridos, que nós temos como homens e mulheres de Deus é entendermos que, por mais que façamos na igreja, por mais que façamos como cristãos, por mais que venhamos a servir com maior dedicação na obra do Senhor, nós ainda precisamos entender que o que mais vale não é o que eu faço, mas é de quem eu cuido. Ainda no reino de Deus, o que mais vale não é o que eu faço, mas de quem eu cuido. Quando nós chegarmos diante do trono de Deus, cheio de alegria, celebrando o nome do Senhor, agradecendo a Ele pela sua maravilhosa salvação, que nos tirou da condenação do inferno e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos salvou dessa condenação para estarmos eternamente com o Senhor. Quando nos chegarmos diante dEle e celebrarmos o nome dEle, o Senhor há de olhar profundamente nos nossos olhos, com a doce expectativa de ouvir de nós: aqui estão, Senhor, as vidas que o Senhor me entregou. Uns têm a oportunidade de cuidar de poucos, outros têm a oportunidade de cuidar de muitos. Mas sejam poucos, sejam muitos, o que Deus espera é que nós cheguemos diante dele e apresentemos as vidas que ele nos deu para cuidar. Essas vidas são os nossos familiares, os nossos pais, os nossos filhos, o cônjuge, os amigos, os irmãos. Quantas vidas Deus tem nos dado? Quantas pessoas Deus tem colocado nas suas mãos? Os líderes de ministério.
Quantas pessoas têm passado pelas suas mãos? Seus amigos de trabalho, quantas pessoas têm passado pela sua vida? Seus familiares, há famílias grandes, há famílias pequenas, de número eu digo, sejam elas grandes ou pequenas, o que o Senhor espera de cada um de nós é que nós tenhamos a mesma atitude que José teve, de dizer: Senhor, eu vou cuidar de quem o Senhor me dá. José cuidou de um filho que teoricamente não era dele. José cuidou de um filho que não foi ele. Desculpa a expressão, pobre. Mas José cuidou de um filho que não foi ele que fez. Tanto é que nós vamos ler aqui no versículo 25 que ele não conhece Maria como mulher, como esposa, durante toda a gestação de Jesus. José abre mão de tê-la como esposa, como mulher. Ele não tem relação nenhuma com ela, porque José soube esperar o tempo de Deus para conhecê-la como esposa. José é nobre, José é um cavalheiro, José é um homem de Deus. José é a referência hoje para mim e para você de um homem de Deus que sabe esperar o tempo de Deus, que sabe viver o tempo de Deus e que sabe cuidar das coisas de Deus como ninguém, a começar pelas vidas que Deus tem colocado nas suas mãos. A vida da mulher que ele protegeu, a vida do filho que ele cuidou. José cuidava de Maria, José cuidava de Jesus. Os protegeu quando houve a grande perseguição e a matança das crianças por ordem de Herodes. Era José que cuidava de Maria e de Jesus, os levando até o Egito, cuidando deles lá, e depois mais tarde voltando. E descobriu que Arquelau, que era pior e mais cruel do que Herodes, havia assumido a região da Judéia, e então ele conduz a sua família lá para Galiléia. José era um homem de Deus, ele ouvia a voz de Deus, ele cuidava das pessoas que Deus havia colocado nas mãos dele. Eu termino a minha mensagem de hoje dizendo para você, como você tem cuidado das pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Hoje é uma boa oportunidade de nós pensarmos sobre isso. Como você tem cuidado do seu esposo? Como você tem cuidado da sua esposa? Como você tem cuidado dos seus filhos? Como você, que tem a oportunidade, como você tem cuidado dos seus pais? Hoje é uma ótima oportunidade de nós pensarmos como nós temos cuidado daqueles que o Senhor tem nos dado. Vamos orar? Feche seus olhos um instante. Logo depois dessa oração, pedir para o Ministério de Louvor já assumir o seu posto, os nossos presbíteros também. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus e pedimos para que essa palavra, que é uma palavra que nos exorta, mas seja também a palavra que nos orienta, para que possamos, ó Deus, entender que o que o Senhor espera de nós, muito mais do que simplesmente o labor na obra, é o labor para tratarmos, para cuidarmos e para abençoarmos as vidas que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós oramos em nome de Jesus e pedimos para que o Senhor nos capacite para sermos homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, mães melhores, filhos melhores. Senhor, nos ajude a sermos cristãos melhores, irmãos melhores, trabalhadores melhores. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos para que a tua boa mão seja conosco, que o Senhor nos ajude
e nos capacite, em nome de Jesus. Amém.